fosse definir a minha trajetória, até hoje essa palavra seria ponte. Acho que um fio condutor e uma coerência que eu criei ao longo de toda a minha trajetória foi esse desejo e esse anseio de conectar mundos. Mundos que não se conversam, mundos que não se entendem. Lá atrás, bem no início da minha trajetória, eu vim de uma família de pais ativistas do movimento negro, mas foi uma decisão intencional estudar a economia para que eu conseguisse falar uma linguagem que entendesse os anseios do movimento negro, que na época eram as cotas raciais nas universidades. E ao longo de toda a minha trajetória, ser ponte entre a justiça social, desenvolvimento econômico, entre o setor público, o setor privado, entre o movimento social e a gestão, né, do capital, o mundo do capital, e entre o Brasil e o mundo, né? Acho que o meu papel foi sempre ser essa ponte para criar uma compreensão mútua, uma proximidade e melhores soluções, né, para os problemas sociais que a gente enfrenta até hoje. Eu tinha muita vontade de estudar fora, né? Meu pai me falava muito Harvard, Stanford, e eu ficava, cara, meu mundo é tão diferente de tudo isso, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão voltada a isso que eu quero estudar inglês, eu quero aprender um outro idioma para poder, de novo, ser ponte, para poder me comunicar, poder aprender, poder estudar fora. E muito cedo eu entendi que, cara, eu não tinha a condição econômica para isso. E os meus pais buscaram bolsas de estudo em tudo que é lugar e encontraram um lugar que estava distribuindo bolsas para comunidades mais carentes. E eu e a minha mãe e meu pai fomos dormir na fila desse cursinho para tentar conseguir uma bolsa. E aquela noite foi uma das noites mais difíceis, assim, porque a gente levou a nossa cadeirinha para sentar ali na fila e eu senti talvez na pele o que é que os moradores de rua passam, o desdém, né, de quem passa. E eu, naquela hora, eu senti um misto de revolta e indignação de por que eu tinha que passar por aquilo pelo simples fato de que eu queria acessar a educação de qualidade. Eu tinha esse sonho de estudar, de ser alguém, de combater as injustiças sociais, né? E eu tinha... Por que a educação era tão difícil? E foi naquele momento ali que eu me dei conta de que essa seria talvez o meu papel no mundo, o meu propósito no mundo, criar oportunidades, ampliar possibilidades para aqueles que não têm possibilidades, né? E talvez conectar desenvolvimento econômico com inclusão e mais tarde, obviamente, conectando tecnologia, porque tecnologia exponencia tudo isso, né? Teve um momento que eu percebi claramente que a minha trajetória profissional seria alinhada a esses ideais, né? Esses anseios lá de justiça social e inclusão. Eu, em 1999, voltando de uma passeata em prol das cotas raciais lá no Rio Grande do Sul, 10 anos antes da lei de cotas raciais ser implementada no Brasil, eu me deparei com uma notícia no jornal, era uma coluna que falava sobre o impacto das cotas raciais na economia e as conclusões eram extremamente críticas às cotas raciais. O desafio para mim naquele momento foi, eu não entendo essa linguagem que estão usando aqui, porque era uma linguagem econômica, uma linguagem de equilíbrio geral. Eu dizia, como que eu vou promover uma política, né, promover uma transformação social se eu mesmo não domino a linguagem que está sendo usada para manter o status quo, né, como ele é. E naquele momento eu decidi estudar economia porque eu precisava dominar a linguagem econômica das mesas de decisões, das salas onde políticas públicas estão sendo desenhadas, a linguagem do setor privado
para poder entrar numa sala, né, de decisão e poder influenciar, né, poder trazer contra-argumentos sólidos, claros e bem embasados. E foi nesse momento que eu decidi estudar economia e decidi trabalhar com economia. Até então, eu trabalhava com tecnologia, eu era desenvolvedora de software na Hewlett Packard, mas eu sabia que eu não podia abandonar a carreira de tecnologia imediatamente, então eu entrei na Federal do Rio Grande do Sul para fazer economia. Eu fazia economia à noite, aos sábados, e trabalhava na Hewlett Packard durante o dia. E fiz isso por cerca de 4, 5 anos, mas logo depois da minha colação, na minha graduação na economia, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer mestrado e depois doutorado na Inglaterra. E foi aí que então eu fiz uma transição de carreira, né, da tecnologia, que me deu toda, né, vamos dizer, a infraestrutura econômica para eu poder depois, né, ter dinheiro suficiente para estudar fora, poder perseguir essa carreira, etc. Olha, desde que eu comecei a trabalhar com impacto social, a decisão mais difícil tem sido priorizar, porque quando tu trabalha com a agenda de impacto social, todas as demandas são legítimas e é extremamente difícil de tomar uma decisão que a gente chama de fazer os trade-offs. Todas as iniciativas que eu cofundei, Black Win, GrindTech, Dima, Precapilab, todas elas têm um mesmo fio condutor. E o fio condutor é acesso para pessoas que não têm acesso. É redução das desigualdades. É ser ponte entre mundos, né? Então, esse mesmo fio condutor de como que a gente leva o capital para onde é mais necessário, mas onde é extremamente difícil de acessar, e como que a gente promove desenvolvimento econômico sem deixar ninguém para trás, né? Levando com inclusão, levando todo mundo junto, foi o fio condutor de absolutamente todas as iniciativas. E é exatamente o que hoje aqui no iFood eu continuo fazendo, né? Como que a gente cresce o iFood com inclusão, né? Como que a gente consegue aliar a tecnologia, o poder exponencial da tecnologia, a causas que são extremamente transformacionais, né? Como o que a gente faz em educação, como o que a gente faz na própria logística. A logística hoje cria oportunidades de renda para 500 mil entregadores e entregadoras. Mas a gente sabe que essas oportunidades de renda precisam vir com proteções mínimas, como seguro, como assistência social, como transparência nos ganhos, né? Como uma experiência de jornada que seja simples, que seja inclusiva, que seja amigável, para que a experiência de geração de renda na plataforma seja a melhor possível e a mais inclusiva possível. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o iFood Pedal e o Bike Mais Você, que faz com que qualquer entregador hoje, qualquer pessoa, pode ser pessoa que esteja em processo de reinserção pós-cárcere, por exemplo, pode ser uma mãe que queira começar a ter uma renda, pode ser absolutamente qualquer pessoa tem acesso a uma bicicleta elétrica com um pagamento subsidiado para começar a fazer renda. Não precisa de absolutamente nada para começar a ganhar dinheiro. E ninguém vai estar aqui para barrar o teu currículo, para dizer que tu não é capaz, para dizer que tu não pode. Então a gente tem aqui no iFood a possibilidade de ser o maior projeto de inclusão social e econômica do Brasil, mais democrático e inclusivo possível. Então, o que a gente acredita é que a tecnologia é capaz de fazer isso. E a tecnologia, quando ela vem com essas salvaguardas sociais, né, de proteções mínimas, de segurança, de transparência, de diálogo e de escuta, né, desses trabalhadores, aí sim a gente qualificar a tecnologia para gerar renda, mas gerar uma renda digna, efetivamente.
Eu acho que a primeira coisa é não achar que precisa estar 100% pronta para assumir um desafio, né? Eu sofro desse mesmo problema, né? De não, será que eu estou pronta, né? E aí a gente se paralisar, né? Não podemos fazer isso. A gente precisa colocar a cara, né, para fora, precisa assumir os desafios, porque é nos desafios que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente... E no final das contas a gente sempre tem muito mais a compartilhar do que a gente acha, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. A segunda é competência e excelência. Como eu falei, voltando lá no início da minha trajetória, não é que eu estava 100% pronta para entrar num banco interamericano, para, né, liderar todas as iniciativas, mas eu busquei o mínimo de conforto para não blefar numa sala de reunião. E o que eu digo o mínimo de conforto? O mínimo de conforto no conhecimento, né? O mínimo de conforto, óbvio, né? Eu sempre fui muito... se mestrado não é suficiente para entrar no BID, eu vou fazer o doutorado. Se o doutorado não fosse suficiente, eu teria feito o pós-doutorado. Eu não teria parado, né, de me especializar, de buscar as credenciais que eram necessárias, né, para poder estar naquele lugar. As credenciais e a excelência e o aprendizado, eles te dão voz. E uma voz confiante. E a gente precisa disso, dessa voz confiante. Óbvio que nem sempre isso é o que é necessário para tu entrar numa sala. Pode entrar numa sala e não é o dado que vai ser o teu ativo ali dentro. Vai ser talvez a tua emoção de dizer: eu não aceito essa injustiça. Não sei que dado eu vou trazer aqui para vocês, mas isso é ruim. Isso não tá certo. Às vezes é isso também. Mas essa confiança vem pela tua vivência, pela tua experiência e tua autoconfiança também. Então, para mim, tudo isso é credibilidade, tudo isso é buscar excelência, né? Então, eu acho que essa é talvez o segundo ponto. E o terceiro, talvez de recomendação, é muito: faça a sua voz, né? Faça a sua voz ser ouvida, né? Como eu gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada como alguém que ampliou possibilidades, né? Como alguém que influenciou sistemas aparentemente neutros, talvez, né? Mas que criavam desigualdades e alguém que mostrou que é possível fazer uma reengenharia social desses sistemas para que eles sejam mais inclusivos, mais equitativos e gerem mais valor para todo mundo, né? Então, eu acho que essa tese do crescimento inclusivo, muitas pessoas falam sobre isso, mas poucos fizeram isso na prática. E quando tu tenta fazer isso, sobretudo numa empresa que já é grande, né? E tu consegue dizer: cara, é possível ajustar cultura, ajustar processos, mecanismos, redirecionar investimentos, deixando a empresa melhor, fazendo a empresa gerar mais valor ainda. Aí eu acho que as pessoas vão começar: cara, tem gente que fala, mas tem gente que faz. Então eu gostaria de ser lembrada como alguém que fez isso na prática e deixou aí algumas pistas para que a futuro isso seja o lugar comum, né? Isso seja algo que a gente não esteja falando como ideal a ser perseguido, mas como algo que é a maneira como o próprio sistema macroeconômico vigente deveria funcionar, né? De maneira geral, assim. Então, eu acho que ser lembrada como uma pessoa menos da retórica e mais da prática e da entrega e do resultado e da transformação, acho que é esse lugar aí que eu quero estar.